e as negociações climáticas foram evoluindo. No ano de 2009, as negociações já estávamos pensando no que iria substituir o protocolo de Kyoto no ano de 2020. O protocolo de Kyoto tinha essa vigência até o ano de 2020. Então começou uma negociação mais focada em produzir um outro acordo para o pós-2020, né? E o que seria esse acordo? E nesse meio tempo, desde o ano de 97, mesmo desde 92, né, quando foram feitos os outros acordos, o mundo já tinha mudado, né? Inclusive o perfil de emissões dos países já tinha mudado. Então, as negociações passaram a ter como foco um instrumento bem diferente desse instrumento do Protocolo de Kyoto, que ainda dividia o mundo em dois. Principalmente os grandes países emergentes, como Brasil, China, Índia, que eram países que não tinham metas vinculantes de redução de emissões, passaram a ser entre os principais. Principalmente a China, hoje em dia, é o principal, né, emissor de gases de efeito estufa. Então, houve uma mudança na maneira como as negociações internacionais também estavam olhando para esse sistema, e apesar de continuar valendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, os países desenvolvidos também não queriam mais ter só eles metas, né, de redução de emissões, se os grandes emissores não participassem em conjunto dessa tarefa aí. Então, em 2009, em uma das conferências das partes, isso aí a Carol vai falar um pouco mais como funciona, mas a conferência das partes são as reuniões anuais de negociação dos países signatários da Convenção do Clima. Então, em 2009, na COP, na sigla a gente chama de COP, se chegou muito perto de se adotar um novo acordo, mas infelizmente não foi, politicamente ele não conseguiu ainda ser assinado naquela época. Foi uma grande decepção. Inclusive foi uma das primeiras vezes em que realmente a mídia e ativistas a nível global já estavam muito presentes. Então, apesar de não ter sido possível adotar um novo acordo, uma nova plataforma de negociação, que depois foi chamada plataforma de Durban, esses acordos, como vocês podem ver, eles têm um componente de diplomacia soft, como a gente chama assim, e então é comum que se adote o nome da cidade onde o acordo foi negociado, né? Então, Copenhagen, Kyoto, no Japão, Durban, na África do Sul, os acordos, as plataformas adotam o nome da cidade, e os países que sediam essas grandes conferências, eles também, digamos assim, investem nessa organização, porque eles têm um interesse em depois terem o seu nome reconhecido como terem ajudado, né, digamos assim, para se alcançar esses acordos que são tão difíceis, né? Então aí se lançou essa plataforma de Durban para negociação mais assim realmente focada desse novo instrumento. Então eu quero dar um pouco de contexto, né? Depois a gente chegou finalmente no Acordo de Paris em 2015, mas no ano de 2014 o IPCC, vocês já devem ter ouvido falar, no Painel Internacional das Mudanças Climáticas, que é um painel também coordenado pelas Nações Unidas, que reúne cientistas do mundo inteiro para sintetizar e entender a pesquisa científica global sobre o clima. Ele foi criado em 1992 também, se eu não me engano, agora me fugiu exatamente o ano, mas acho que sim. E desde então ele vem lançando relatórios de avaliação sobre o sistema, né, o que a ciência entende sobre o clima da Terra e o que está acontecendo. Então a ciência climática evoluiu muito, né, desde que começou-se a medir a temperatura lá nos anos 1800, até passando por esse período de negociações. Chegando em 2014, o IPCC lançou o seu relatório mais alarmante de todos, que foi o 5º relatório de avaliação. Se já havia, né, se havia até então dúvidas sobre
realmente as mudanças climáticas. O IPCC, que, né, conta com milhares de cientistas de todos os países, então ele é um órgão não político e não partidário, um órgão neutro com base na ciência. Ele nos disse em 2014: a mudança do clima é inequívoca, ou seja, não há dúvidas de que o clima da Terra está mudando, e também não há mais dúvidas, a ação humana antropogênica é um fator determinante nessa mudança que a gente está observando no sistema da Terra. E consequências muito negativas vão ocorrer caso não se acelere a ação para mitigar as causas dessas mudanças climáticas e também para promover mais adaptação das mudanças climáticas que não podem mais ser evitadas. Já há uma parte que não pode mais ser evitada. A gente já chega perto a 1 grau de aumento na temperatura média do planeta. Como eu falei antes, isso não se distribui de forma igual entre os países, mas a temperatura média da Terra já está em torno de 1 grau mais quente. Então, esse relatório foi realmente bem impactante, foi lançado em 2014, e ele influenciou, então ele também conseguiu aí trazer com base na ciência que a gente deveria evitar que o aumento na temperatura média da Terra passasse de 2 graus. Eles trazem ali, eu não vou entrar em detalhes, mas eles trazem ali uma série de estudos, de projeções do que isso pode acarretar. E também conseguiram mensurar em toneladas de carbono, uma espécie de um chamado orçamento de carbono, ou seja, a gente não deveria passar de uma certa concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera. E a gente já estava chegando perto disso. Então, no ano de 2015, eu volto um pouco para o ano de 2012, teve a conferência Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, também no Brasil, né? É bem interessante vocês também terem presente isso, como o Brasil foi historicamente uma voz muito ativa nesse processo de negociações internacionais relacionadas ao meio ambiente. A gente sediou essas 2 grandes conferências. Em 2012, a Rio+20 foi a maior conferência até então que as Nações Unidas já haviam organizado. Eu participei dessa conferência, se não me engano, foram mais de 20 mil pessoas, entre negociadores internacionais, ONGs, institutos, etc., participando lá da Rio+20, que lançou um processo muito importante que levou à adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015. Né? Então, mais uma vez, não se chegou a um acordo internacional vinculante sobre o desenvolvimento sustentável, isso até hoje está em negociação, mas os ODS são uma declaração muito importante do que a gente chama soft law, né? É um direito que não é um direito, e infelizmente o direito ambiental internacional funciona muito com base nisso, porque os países ainda são muito relutantes em assumir obrigações vinculantes, principalmente gerais, assim, de realmente se tornarem mais sustentáveis. Mas os ODS são um documento que até hoje influencia muito a política internacional e mesmo nacional, se vocês verem, todos os países têm hoje em dia planos nacionais, né, que também não são direito vinculante, né, não é direito ambiental, mas os países têm planos nacionais para internacionalizar esses são 17 ODS, né, 17 objetivos, dentre os quais há um objetivo, o objetivo 13, que é o objetivo de acelerar a ação climática, inclusive acelerando a implementação da Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, esse era um pouco o contexto do ano de 2015, né? A gente teve em 2012 a Rio+20, que levou à assinatura dos ODS em 2015, e a gente teve em 2014 o 5º relatório de avaliação do IPCC, que trouxe esses dados tão alarmantes. Então, finalmente, em 2015, a gente conseguiu finalizar a negociação, né, do Acordo de Paris, ali em dezembro de 2015, na 21ª Conferência das Partes, COP21, que ocorreu em Paris.